E é isso aí, Will Santos. Estamos aqui com mais um Pod Letras internacional, por que não? Muito bem. Olá, tudo bem? É isso aí, então você que está assistindo aí agora, deixe seu like, inscreva-se no canal, é importante aqui, todo mundo já sabe que a interação gera um engajamento e aí mais pessoas têm acesso aqui ao conteúdo, então faça isso, aproveita e siga a gente nas redes sociais, Pod Letras em todas elas, acesse o nosso site podletras.com.br para mais informações, tem a bio de cada um de nós, links importantes, a playlist também atualizada, como no Spotify, mais de 330 episódios para você curtir lá. Então segue a gente também lá, deixa boas informações, o que é importante. Lembrando para vocês que toda terça e toda quinta tem episódio inédito aqui, ao vivo ou não. Então já também ativa as notificações para você ficar por dentro, César Costa. É isso aí. Aí embaixo da telinha tem um QR Code também, que vocês podem fazer um Pix de qualquer valor e contribuir aqui com o nosso trabalho para manter a estrutura funcionando aqui. Então, se você quiser, é só apontar o aplicativo do seu banco aí para o QR Code e fazer a doação do valor que você quiser. Lembrando para a galera que continua à venda lá no site do Mercado Livre as coletâneas do Pod Letras. Essa é a de 2023. Temos lá também a de 2024. Assim como o livro da Amélia Gray, O Peso da Inexistência. A Amélia, que foi a vencedora, né, do concurso Pod Letras do ano passado. Então, um dos prêmios era uma publicação individual. Então está lá, O Peso da Inexistência, um livraço. Você que está aí no YouTube, basta clicar no link que está na descrição desse vídeo. Se você está numa plataforma de áudio, basta você entrar no site do Mercado Livre, digita lá Pod Letras no campo de busca e você vai encontrar os livros bem facilmente, Will Santos. É isso aí. E hoje, para o nosso episódio, os nossos convidados são a Karine e o Diogo, que formam a dupla A2. Tudo bom com vocês? tudo bem? Obrigada pelo convite. Estamos muito entusiasmados para esta conversa. Isso aí. Vai lá, César Costa. Bom, pelo sotaque a galera já percebeu da onde eles são, né? Se for preciso, nós podemos falar mais devagar, mas eu acho que vocês entendem tudo. Não, o pessoal aqui também, da mesma forma como os portugueses consomem muita coisa, muito conteúdo online do Brasil, o contrário também acontece. Os brasileiros acompanham muito. Acho que cada vez mais uns vão se familiarizando com os sotaques dos outros, É né? verdade. Sem dúvida. Eu não sei se vocês sabem, mas as crianças em Portugal falam muito com o sotaque do Brasil. Sim. Porque consomem muitos conteúdos de TikTok, YouTube. Então todas as crianças conseguem imitar perfeitamente o sotaque do Brasil em Portugal. É impressionante. Coitados. Daqui a pouco a gente vai colonizar vocês, a gente dá o troco. Vai virar o processo ao contrário. Pois é. Bom, a primeira pergunta que não quer calar, essa pergunta é muito importante. Quero saber se vocês já marcaram outra data para o casamento. Vai ficar nessa coisa assim, sabe-se lá quando. Nas redes sociais. Como assim? Então, esta história é mesmo muito caricata, porque nós tínhamos tudo organizado para o dia 7 de junho de 2025. E, entretanto, nós achamos que conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo e tínhamos uma tour com os mar abertos, tínhamos tudo a acontecer e chegámos à conclusão que realmente não ia dar. E, em vez de um casamento, no dia 7 vamos ter um concerto no dia 6 com os mar abertos, com o do Brasil, e confessamos que ainda não temos data. Porque talvez exista uma viagem até ao Brasil para o próximo ano, uma coisa de cada vez. Nós temos muitos sonhos, muitos projetos e não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, como é óbvio, e então decidimos adiar agora sem data definida, mas quando for o casamento vocês estão convidados. Exato. Tá certo. Acho que fazer um show no dia 6 e casar no dia 7 ia ficar uma agenda meio apertada, né, Will? Não daria muito certo. Assim. Estava. Uhum. Mas já aproveita, né? Já fala então dessa parceria com o Mar Aberto, quando é que surgiu, como é que vocês se conheceram e musicalmente como é que se deu esse encontro? Olha, é muito interessante, essa é uma boa pergunta, porque nós conhecemos o trabalho dos Mar Aberto não assim há muito tempo, há cerca de 2 anos, 3 anos. Conhecemos através de uma amiga, estávamos num aniversário e ela curiosamente disse que nós fazíamos lembrar os Mar Aberto e nós, mas quem são os Mar Aberto? E fomos investigar. Fomos ver e ficámos rapidamente encantados com o trabalho deles. Descobrimos que era um casal como nós que escreviam sobre as histórias reais das suas vivências e obviamente sendo um casal também nos identificámos.
enfim, adorámos o repertório todo e começámos a trocar mensagens no Instagram, neste caso com o Tiago dos Mar Aberto. Ele também gostou do nosso trabalho, graças a Deus, e convidou-nos para gravar uma canção, na altura uma canção que nós escrevemos que se chamava Constelação. Depois ganhou um nome diferente de Mar de Estrelas, porque eles já tinham uma música chamada Constelação. E foi mesmo assim, de forma super natural, através das redes sociais, que criámos uma amizade. Depois, com o lançamento do single e com a amizade a construir-se, decidimos ir visitar o Brasil e eles acabaram por também ajudar-nos a ter um concerto e participaram nesse concerto em São Paulo, no Teatro da Rotina. Já estás a contar tudo. E foi assim. Não, mas foi é isso aí, pode contar tudo, não esconda nada. Não, mas imaginem a nossa reação quando nós começámos a trocar assim alguns likes, umas mensagens no Instagram, quando ouvimos o áudio do Ti a dizer que gostava muito do que... Nós tínhamos acabado de lançar a nossa primeira canção do projeto, o primeiro single de todos, e recebemos um áudio do Ti a dizer gosto muito do que vocês fizeram aqui nesta canção, as vossas vozes, as vossas harmonias, e que tal compormos uma canção juntos? E nós ficámos... Está só a ser muito simpático, porque eles têm quase 10 anos de carreira, nós acabámos de lançar a primeira canção, é impossível alguém querer lançar uma canção connosco, mas a verdade é que nos tornámos todos muito amigos e já é uma relação que é além da música, tanto que o Ti ia ser o padrinho de casamento. E vai ser, não sabemos quando, mas vai ser. Um dia. E foi muito bonito isto tudo ter acontecido desta forma. Muito legal, muito bacana. Muito bem. O Mar Aberto, na verdade, era para ter participado já aqui do Pod Letras também. A gente chegou a ter uma data com eles, mas no fim eu acho que surgiu algum compromisso, eles não puderam confirmar. Mas eu ainda vou conversar com o Diego, a gente ainda vai dar certo, vai rolar. Vai rolar sim, com certeza. Bom, não vamos deixar essa informação passar batida, né, Will Santos? Como que foi a estadia no Brasil? Era como vocês imaginavam? Como que foi a apresentação aqui? Foi espetacular. Não foi assim uma viagem para conhecer o Brasil, foi mais uma viagem para estar com os Mar Aberto, para os concertos que eles deram, que nós demos também. Produzir canções também. Produzir canções para trabalhar em casa, no estúdio, é um estúdio que fizemos em casa. Então foi muito, muito caseiro, mas foi muito divertido porque fizemos 5 churrascos. Nós comemos imenso, fartámos de rir, foi conversas, foi música. Fomos engordar. E eles receberam-nos muito bem, sentimos-nos em casa, literalmente. Foi muito bonito também ver como é que eles trabalham, como é que eles gravam as canções, ver o processo deles, conhecer o Miguel, que é o filho deles, que é uma criança muito fofinha, muito inspiradora, está sempre a sorrir, é muito bonito. Eles têm uma relação muito bonita entre todos. Conhecemos também o Flávio Ferrari, que é pessoalmente, que é o nosso produtor. Ele é de Recife, é um músico muito talentoso e trabalha também muito com os Mar Aberto. E então, como podem imaginar, nós chamávamos aquela casa a Casa dos Artistas. Nós criámos uma residência artística. Foram assim quase 20 dias de residência artística, onde havia música ao acordar e ao deitar, e onde estávamos sempre a trocar as nossas experiências, aquilo que as nossas dificuldades enquanto artistas independentes, tudo aquilo que queríamos conquistar. E foi muito bonita esta partilha, porque não foi só uma questão de trabalho, acho que foi mesmo uma amizade, aí acho que foi mesmo tornar ali a amizade ainda mais verdadeira entre todos. Nós ficávamos até às tantas a conversar e a comer pizza. Foi muito bonito e comemos muito. Comemos tudo o que havia para comer. E eu tenho um segredo para vos contar. Conte. A nossa viagem de regresso foi adiada porque eu comi uma torcida que me deu a volta ao estômago. Eu fiquei tão mal, que eu na manhã do voo de regresso, eu estava na cama e só disse: Diogo, eu não sei o que é que vamos fazer, mas eu não consigo mexer-me. Foi assustador. E pior, nós não tínhamos seguro de viagem. Então nós ficámos em pânico durante o dia todo a pensar o que é que íamos fazer. Conclusão, não conseguimos, tivemos que comprar um voo novo de regresso. Mas ficámos lá mais 5 dias, mas tudo por causa da torcida. E o tipo foi muito engraçado, porque no momento em que eu estava mesmo mal, que eu estava mesmo a vomitar, estava mesmo muito mal, aí ficaram todos muito sérios. Mas no dia seguinte o tio olha para mim e diz: já posso celebrar a torcida? É porque assim ficaram mais dias connosco. Eu queria só acrescentar que
os concertos foram incríveis. Ora, o nosso concerto, em que os Mar Aberto participaram, Flávio Ferrari participou, Jessé Lucas também, que fez uma viagem longa também para participar. Foi muito bonito. Foi o primeiro concerto oficial dos A2 em que vendemos bilhetes. Nós nunca tínhamos vendido bilhetes em Portugal ainda, porque o projeto é muito recente também. As pessoas acolheram-nos muito bem, o público brasileiro cantou imenso todas as canções. Principalmente o Evidências, que pela sugestão do Tiago dos Mar Aberto, ele achou que seria uma canção interessante para nós fazermos uma versão com o nosso sotaque de português de Portugal. Sim. E assim fizemos, e correu muito bem, as pessoas cantaram a música toda, foi lindo. E depois ver os Mar Aberto ao vivo também foi espetacular, nós nunca os tínhamos visto ao vivo e são realmente uma dupla incrível. Pronto, queria só acrescentar essa parte. Muito bom. Resta acrescentar, Will, que eles estão ficando assim, profissionais em adiar as coisas, né? Adiam a volta, adiam o casamento, assim. E em matéria de engordar, eu tenho certeza que vocês vão dar um troco muito maior no Mar Aberto, porque aí tem muita coisa boa para eles comerem, conhecerem. A prepará-los psicologicamente, porque não pode haver dieta nestes dias. Eles estão ansiosos. Eles tinham que ter perdido assim uns 10 quilos antes. Mas eles estão a perder. Para compensar, né? Mas a verdade é que eles agora eles perderam imenso peso, portanto... Nós vamos estragar tudo. Vamos estragar tudo. Muito bom. Agora, vamos voltar um pouco mais ainda atrás, e porque é uma dúvida natural, que é de saber quando que vocês se conheceram e decidiram formar a dupla e trabalhar artisticamente juntos, né? Porque muitos casais se formam no meio artístico e tal, mas são poucos os que decidem trabalhar juntos, assim. Quando que foi? Quando que vocês se conheceram e tal? E quando que daí partiu para uma coisa, vamos fazer algo juntos, assim, profissionalmente? Essa é a pergunta. Só para acrescentar uma coisa na pergunta, eu quero saber, especificamente da Karine, quando que ela teve a maldade de escrever a música pro Diogo. Então, era uma vez. Nós conhecemos nas aulas de canto, numa escola de música. Portanto, tudo começou com a música. Eu queria ter mais técnica vocal porque fazia teatro musical infantil, e muitas vezes ficava sem voz. Pronto, sempre fui muito tímida a cantar e queria ganhar mais confiança. E o Diogo, já cheio de confiança, ele queria ser um cantor pop, e foi muito engraçado essa nossa diferença. Eu sempre assim muito mais reservada e ele muito mais artista, assumido. E nós fomos amigos durante anos, porque eu tinha namorado, ele tinha namorada, e nós só nos víamos uma vez por semana na aula de canto. Mas aquela vez que nos víamos, nós sempre sentimos que existia uma química, mas pronto, não, fomos ficando cada vez mais amigos, cada vez mais próximos, até que chegámos a perceber que realmente que havia alguma conexão. E como é que o Diogo descobre que eu sentia alguma coisa por ele? Porque um dia eu decido compor uma canção e envio para ele, mas eu a achar que ele não ia chegar lá, pronto, mas desculpa, ele obviamente percebeu que a canção já era para ele, e aí começámos assim um bocado, e agora o que é que fazemos à nossa vida? Porque nós temos outras vidas. Agora que expuseste os sentimentos, o que é que fazemos à nossa vida? Exato, então foi um processo muito, muito longo, porque estávamos em fases diferentes de vida e de maturidade. Eu já queria um compromisso, algo sério. Ele ainda estava na fase de viver a vida dele, tanto que ele ainda foi viver para o Vietnã durante 9 meses. E a nossa primeira canção, Se Eu Soubesse, fala de um beijo que foi adiado. E foi esse beijo antes dele ir para o Vietnã. Porque ele disse-me que ia viajar e que ia cumprir este sonho da vida, de ir assim, de mochila às costas e de ter essa experiência. E até aí nós continuávamos só amigos. Mas ele tenta beijar-me nesse dia da despedida, nessa noite da despedida. E eu assim, ai não, agora não. Vais para o Vietnã e vais dar-me um beijo agora? Não, isto não vai acontecer. E adiámos este beijo, que só aconteceu 10 meses depois, quando ele regressa do Vietnã. E aí percebemos que, apesar da distância, que aquilo que sentíamos que ainda existia, e que nós mal falámos enquanto ele esteve fora, eu estava mesmo a tentar, ok, agora que vou esquecê-lo, não vou pensar mais nele, não vou ver as histórias dele no Instagram, não quero saber, ele não existe. História dramática, hein? Muito drama. E até que ele regressa do Vietnã e volta às aulas de canto, onde eu ainda estava, e pronto, e foi, a partir daí foi muito rápido.
A partir daí percebemos que tínhamos mesmo que... Mas só para fazer aqui mais uma ponte, depois desta história toda nada dramática de filme de Hollywood, nós em 2021 gravámos uma canção que é a tal que a Karine está a falar, que se chama Se Eu Soubesse. Gravámos sem o projeto ainda existir, ou seja, decidimos gravar uma canção os dois pela primeira vez só para ver como é que resultava. Resultou bem, correu bem, as pessoas gostaram de como a música estava a soar e essa música gerou algum interesse de algumas pessoas do meio e começámos a trabalhar com o Projeto A2, criámos o Projeto A2 e a partir daí surgiram as restantes. Porque antes do A2, o Diogo tinha um projeto a solo. Ou seja, o Diogo iniciou o seu projeto Diogo Abrantes a solo e eu acompanhava, eu ajudava, tratava dos videoclipes, porque eu não queria mesmo, não queria ser cantora. Só que durante a pandemia nós começámos a compor tanto juntos, tanto, tínhamos tantas canções, era assim uma coisa, era mesmo uma canção por dia, até fartava, era mesmo, pronto, olhávamos para, estamos aborrecidos, vamos ter uma canção. E quando percebemos que já tínhamos muito material foi quando decidimos então, vamos só gravar uma, vá. Não... E ele estava a lançar as canções dele, do projeto Diogo Abrantes a solo. E pronto, e depois, quando ouvimos o resultado final da nossa canção juntos, o Diogo olha para mim e diz, eu acho que gosto mais das nossas canções do que das minhas canções. Então foi mais um ano inteiro a processar a ideia, tanto que nós começámos a criar os conteúdos no Instagram juntos, mas ainda não tínhamos nome. Ficámos muito tempo sem nome e pedimos a sugestão às pessoas e acabou por ser o primeiro nome que nos veio à mente, que foi A2. Mas ainda foi um ano até encaixar realmente esta ideia de, ok, vamos ser um duo de música. Sim. O processo de produção musical é demorado, né? Quando você já tem tudo planejado e pronto, demora. Imagina enquanto você ainda tá cozinhando tudo aquilo, né? Muito. Sempre é bastante demorado. Agora, também não vou deixar passar essa informação assim de graça, né? O que você inventou de Vietnã, Diogo? Por que Vietnã? Que sonho era esse? Eu já sei, os outros países ali que o brasileiro sonha, é tudo muito perto. Ele pega um metrô e vai, né? Ele queria um lugar mais distante. Olha, todo mundo faz essa pergunta, toda a gente pergunta, mas porquê o Vietnã? Podes ir para todos os países do mundo, porquê esse? Porque um amigo meu estava a viajar na Ásia em 2017, foi a vários países na Ásia, e depois acabou por ficar no Vietnã há algum tempo a dar aulas de inglês. Há muitos estrangeiros que têm a vontade, ou cujo inglês é a língua nativa, e dão aulas no Vietnã, é algo que tem muita procura. E ele fazia isso, e ele gostou muito dessa experiência, e eu no ano seguinte achei interessante, porque não, juntar-me a ele e juntar-me a essa aventura. E então tornei-me também professor de inglês para crianças, para jardins de infância. Esse era o meu part-time e depois dava concertos nos bares da cidade, em Hanoi, da capital. E foi uma experiência única, como podem imaginar, uma cultura completamente diferente, literalmente algo que nunca tinha experienciado. Foi muito bom para valorizar o ser europeu, porque nós somos muito... temos muitas coisas boas na Europa, temos uma grande estrutura, não é? E lá vi coisas que nunca tinha visto. Mas acho que me tornou um bocadinho mais humilde, deu-me uma experiência e à vontade em palco, conheci músicos maravilhosos, pessoas de todo o mundo, brasileiros também, alguns, e pronto, uma experiência que nunca vou esquecer. Muito interessante. Muito bem. Aliás, se você me permite, eu já vou aproveitar e explorar a outra experiência também, porque a Karine, ela tem esse sotaque, Will, mas ela não é de Portugal. Mas pronto, os meus pais... Ela é. O meu nome nem sequer existe em Portugal. Em Portugal não existe Karine, é Karina. Sou muito mal, Karina. E o meu nome, na verdade, é Chiarine, porque eu nasci na Suíça, em Geneve, porque os meus pais emigraram e conheceram-se lá. Um alentejano conheceu uma algarvia na Suíça e pronto, eu e as minhas irmãs nascemos as três lá. Os meus pais decidiram dar nomes franceses só para ser mais chique. Então, eu sou a Karine, a minha irmã mais velha é Suzanne e a mais nova é Stephanie. Mas, na verdade, viemos todas para Portugal quando eu tinha 3 anos. Portanto, eu não tenho praticamente memórias. Tenho lá muita família ainda, tios, primos. Ainda só fui lá uma vez. Tenho mesmo que voltar. Mas confesso que não tenho assim grandes memórias da Suíça. Só fica o nome.
com o K e... Mas existe no Brasil. Todas as Karines que eu conheci são brasileiras. Ah, sim. Sim. Aqui tem bastante. O capa para o brasileiro é o K. É a O letra K, K. exatamente. O K. Mas eles te disseram por que resolveram voltar para Portugal? O que aconteceu? Ou não? Porque Só... o meu pai, sim, então o meu pai já era mais velho do que a minha mãe. Eles tinham muitos anos de diferença. Uhum, Eles tinham 24 anos de diferença, só para ter uma ideia. bastante. E o meu pai já estava a reformar-se. E então, como nós tínhamos uma casa no Algarve, pronto, o sonho do meu pai era viver a vida na Suíça, não é? Como qualquer imigrante que vai para fora para conseguir juntar dinheiro e voltar para depois, pronto, usufruir do sol, do calor do Algarve. E foi assim, nós depois voltámos, viemos todas para Portugal e fomos viver para o Algarve, Muito bom. que é o sul do nosso país, que é assim o mais quentinho, é o mais parecido assim, É o se calhar Recife com... português, o Exato. Nordeste, aliás. É o Nordeste do... Sendo que no Nordeste é bem mais quente, eu tenho Sim. noção disso. Não é só uma impressão. Mas, por exemplo, agora onde nós estamos é Ericeira e a água eu sou incapaz de entrar. Muito frio. Portanto, É os bem frio. brasileiros também não devem conseguir entrar. Eu tenho uma tia que mora no Algarve agora. Ah, é? Não. Sabes em que zona do Algarve? Eu ia te falar, não me pergunte o lugar exato lá, que aí você tá me pedindo demais, né? Mas como eu falei Mas pra o Algarve vocês, é lindo. a gente tava Algarve falando é nos só bastidores aqui, eu tenho parente espalhado por vários lugares, eu tenho parente na Alemanha também, na Europa lá tem espalhado por alguns lugares também, mas a maior parte tá em Portugal, né? Que a minha família também é toda de Calhar origem nós portuguesa. conhecemos alguém da tua família, porque nós É bem conhecemos provável. tantos brasileiros. Olha, essa amiga minha que eu tava comentando com vocês, nós temos uma grande suspeita que ela namorou um parente meu lá. Nós temos essa grande suspeita. A gente não chegou a conseguir confirmar, mas muita coisa. Isso é muito engraçado. Porque meu pai ele é de Abade do Neiva. Uhum. E ela morava num lugarzinho próximo ali, namorou um cara de Abade do Neiva, os sobrenomes batiam, a gente tem essa suspeita, mas a gente não conseguiu Nossa. confirmar. Não, o mundo é pequeno demais, né? O mundo vai. Quando a gente percebe, a gente está interligado mesmo. É um negócio muito interessante. É Parece incrível. tão grandioso e ao mesmo tempo tudo tão próximo, tão pequeno. E com a internet, verdade. então, né? As fronteiras se colaram, né? Sem dúvida. É verdade. Eu tenho uma dúvida quanto ao trabalho de vocês dois juntos, assim, vocês contaram que fizeram muitas canções, praticamente uma por dia, mas como é a composição, assim, como que vocês trabalham, como que vocês resolvem as possíveis discussões musicais, Que existem. Olha, a vantagem e a desvantagem de O sorriso dela entregou bastante, viu? relacionamento além do artístico, assim, como é que se resolve, assim? Chega uma hora que não vamos discutir muito além, que senão vai prejudicar assim, o relacionamento, porque fica assim, vai ficar de mal e tal. Como que se costuma resolver essas questões, assim? olha, como podes imaginar, não é fácil trabalhar como casal, né? Nem sempre flui tudo maravilhoso, né? Tem vezes que é mais difícil, mas acho que também já nos conhecemos muito bem e já percebemos quando é que, ok, não vale a pena, vamos passar à frente, se calhar fazemos no outro dia. Às vezes não dá. Mas nós temos uma grande facilidade em compor juntos. Eu considero a Karine uma excelente compositora e letrista. Ela tem muita facilidade, as ideias vêm com muita frequência. A Karine tem muito esse foco na letra e na mensagem, transmitir a história. E eu muitas das vezes fico mais ali nos acordes, na criação das melodias na guitarra. Porque eu não toco nenhum instrumento. Eu invento melodias só a partir da voz. E normalmente juntamos os dois assim. E depois eu às vezes fico triste porque gostava de compor tão bem como a Karine e às vezes vêm as minhas inseguranças ao de cima. E às vezes isso não é tão bom, mas confesso aqui que é algo que eu quero melhorar, porque realmente é muito bom a nossa parceria e acho que trabalhamos muito bem juntos. E não tem assim uma forma específica, né? Como muitos artistas às vezes também falam, que às vezes vêm os acordes primeiro, às vezes vem o poema primeiro, muitas das vezes a Karine vem com um poema já feito, ou quer escrever uma canção sobre isto, quer escrever uma canção para esta pessoa. E depois eu vou atrás. Mas Bom, sim, foi todo um processo.
Foi todo, Uhum. acho que é mesmo como, lá está, é uma relação. E compor, nós temos que criar uma relação de composição, perceber como é que funciona, como é que perceber os sinais do outro e Uhum. deixar também esse espaço se o outro quer experimentar algo diferente. Mas eu acho que nós percebemos desde o início que a nossa química a compor que era uma coisa muito especial, porque depois até acabámos por falar com outras pessoas e outros casais músicos que responderam nunca iria conseguir compor com o meu namorado ou com a minha namorada, porque começamos logo a discutir e nós, a sério? Ou seja, acho que tem a ver com a forma como cada um olha para o processo criativo e como nós, na verdade, começámos assim até antes de namorar, não é? Já tínhamos a música, já tínhamos esta relação musical, tornou-se muito, muito natural. Bom, Will, tem uma vantagem e uma preocupação, talvez, no caso do Diogo, né? Porque quando ela compõe uma música, ele olha a letra. Dependendo da letra, ele percebe se ela tá brava com ele, se tá tudo bem, se ela tá triste. Sempre, tem que estar atento. Pode ser sempre uma mensagem subliminar. Foi assim que tudo começou, afinal de contas, não? Sim, e nós Verdade, antes verdade. de assumirmos o namoro, tivemos aquela fase, depois do primeiro beijo, aquelas dúvidas de e agora o que é que isto é? Vamos dar um nome a isto? Uhum. E nessa fase nós escrevemos canções um para o outro. Ele enviava-me uma canção a dizer o que sentia e eu respondia com outra canção. Pois ele, mas ai, que piruzeira, mesmo foi assim durante algum tempo. Podia dar um EP só das nossas trocas de mensagens através de canções. A nossa música é mesmo para os mais românticos. Quem não for romântico não vai gostar da nossa música. Muito bom, muito bom. O Will parece que deu uma travadinha, mas ele volta. Como eu disse, a gente vai tocando. Ele foi beber um copo, ele vem já. Não, ele foi buscar um pastel de Belém, um pastel de nata. Pois é, aqui, vocês devem ter passado por isso, né? Que aqui o brasileiro chama tudo de pastel de Belém, né? E aí, isso é muito engraçado. E aí o brasileiro chega em Portugal, quero um pastel de Belém. Aí o cara tá muito longe da cidade de Belém, a pessoa fala, olha, eu acho que fica um pouco longe pra gente ir lá buscar. Nós fazemos pastel de nata, mas como a marca mais conhecida e o original é o de Belém, também se dissermos um pastel de Belém, eu acho que hoje em dia já acostuma. Tem um amigo meu que uma vez ele fez uma viagem e na volta, ele viajou pra Europa e na volta o avião fez uma escala em Portugal, né? E os atendentes de bordo, né? Eles eram portugueses. E aí a esposa desse meu amigo pergunta pro rapaz assim: dá tempo da gente descer e comer um pastel de Belém? Aí ele deu justamente essa resposta: olha, de Belém se calhar não, porque tá muito longe, mas os pastéis de nata ali no aeroporto. É muito engraçado. Eu e a Karine, e também juntamente com os Mar Aberto, estamos sempre a comentar essas diferenças das expressões e dos nomes e da comida. Enfim, é muito, muito engraçado. Os sotaques, também as brincadeiras dos sotaques. Aliás, posso já aqui revelar assim em primeira mão que vem aí uma canção que vai falar precisamente destas diferenças de comunicação. Muito bom. Eu ia falar isso até. Lá no Brasil, quando estivemos lá na casa deles, foi muito engraçado também ver essas diferenças ao vivo, no dia-a-dia, nas conversas do dia-a-dia, na ida ao café, na ida ao restaurante, perceber essas diferenças da comunicação na mesma língua, mas que tem tanta diferença. Muita diferença. É muito interessante e é muito, eu acho muito engraçado a quantidade de sotaques que vocês têm, as diferentes expressões que vocês têm no Brasil é gigante, é muito bonito ver isso. E nós vamos tentar transmitir um bocadinho dessa realidade nesta canção que vamos lançar com os Mar Aberto, que vai sair em maio, está quase. Muito bom. Não só questão de sotaques e gírias, né? Mas aqui no Brasil é muito comum você ter o mesmo objeto ou a mesma comida com nomes diferentes de acordo com a região que você vai. Vocês são muito criativos. Vocês, se calhar, com uma expressão, têm 5 significados diferentes. Sim, com certeza. Tem de tudo um pouco aqui. Você quer mandar, Will? Também, vocês são nomes de pessoas. Não é alcunhas, apelidos. Vocês dizem apelidos. Apelidos é muito engraçado porque no Brasil
e inventam assim, num segundo, sim. ele é o Di, eu sou a K. E em Portugal isso não existe, eu sou a Karina e ele é o Diogo. Mas vocês falaram ti quando eu tava falando do Thiago. Pois é o Di. Verdade, já estamos meio brasileiros. Mas esse tipo de apelido de pegar uma sílaba do nome é uma coisa mais, eu diria até mais assim, Sudeste, mais São Paulo, assim. Ok. Se vocês forem para outros lugares, Nordeste, Norte, aí pega uma característica física, pega várias outras coisas para te apelidar um comportamento. Ou Will, no Nordeste o pessoal pega pedaço do nome pra fazer outro nome, né? Exatamente. É diferente. Não, os pais, eles fazem isso pra dar nome aos filhos. O pedaço do nome da mãe, o pedaço do nome do pai, junta. É muito comum. Isso é muito genial. Então, o lado bom, eu tava vendo uma atriz falando, que ela é do Pará, que assim, você não vai achar homônimo, né? Você nunca vai achar alguém com o mesmo nome que você no mundo. É verdade. Will, pior Aqui que é tudo acho. igual. Aqui é tudo igual. Não acho. Depende do muito nome, mas... diferente que acha igual. Não, depende. Só se for outro nordestino. Tinha até um programa de televisão que era o Sai de Baixo, foi muito famoso aqui. Sim, aqui Passou aí também, né? Então, se vocês assistiram alguma coisa, tinha os personagens, o Ribamar e a Edileuza. E ele brincava com isso. Vamos ter a filha, a Edileumar, né? Que é de Edileuza e Ribamar, né? Então, a Ribaleuza, o Edileumar, eles brincavam com isso, né? Porque é um hábito comum do pessoal, mais da região do Nordeste, é bem comum. Porque assim, se as pessoas também têm os mesmos nomes e juntam, você vai achar outras que também vão ter os mesmos. Mas bom, acontece uma coisa que a gente espera encontrar são pessoas de bom coração, Will, que estão aí do outro lado, que deixem o seu like nesse vídeo, que se inscrevam no canal, que acionem as notificações, que compartilhem com todo mundo, né, para que a galera possa conhecer não só o trabalho do A2, que é o nosso objetivo de estar aqui hoje, mas também o trabalho aqui do Pod Letras. Will, já que você caiu e voltou, manda a sua aí. Eu vou te dar essa colher de chá. Não importa qual seja o seu apelido. Queremos o seu like. Olha só, tem uma questão, eu estava vendo na Netflix um documentário uma série documental muito interessante, não sei se vocês viram, chamada Pop, que fala sobre a história do pop, das composições, do mercado e tal. E as maiores composições pop do mercado americano são feitas na Suécia, Dinamarca, são produtores de lá, e eles disseram uma coisa interessante, inclusive dos artistas desses países, né, Suíça, Suécia, que são países pequenos, que eles dizem que já fazem música em inglês para fora, porque o mercado interno ele é muito pequeno, né, não tem muito para onde ir, então já compõem pensando para fora, porque rapidamente o mercado interno não tem muito para onde ir. Satura muito rápido, né? E Portugal é um país pequeno, né? É claro que assim, por vocês cantarem em português, tem vários outros países que também falam português, vocês podem explorar, principalmente o mercado brasileiro, que é muito grande, mas vocês têm essa visão assim também de visão artística de mercado, de não fazer as coisas só pensando no mercado português interno, mas já pensando em Europa e para fora, porque muita gente, você percebe até nos sotaques. Outra coisa que eles disseram que assim, os suecos, os suíços, eles falam muito bem o inglês, então é mais fácil, você não percebe tanto sotaque, diferente de outros lugares da Europa. Vocês têm essa visão também? Ou o foco vai ser mesmo Portugal e outros países de língua portuguesa? Isso é uma pergunta muito interessante que nunca nos tinham feito. Sem dúvida, Portugal é um mercado muito pequeno, por exemplo, comparando com o Brasil, que é imenso. Só concertos no verão, em Portugal. Sim. Nós temos pensado sobre essa questão, que é uma questão muito importante de pensar. Nós temos, curiosamente, muito público brasileiro que nos segue. Muitos dos ouvintes no Spotify, por exemplo. E nós, por exemplo, somos residentes num hotel em Lisboa, onde nós tocamos semanalmente, e tem muitos clientes brasileiros, de todo o canto do Brasil. E vemos que o público brasileiro interage muito bem com a nossa música, encaixa muito bem e gosta. Portanto, nós estamos a criar, como vocês já sabem, uma boa relação com o público brasileiro, e isso para nós é muito bonito e é muito, muito interessante. Agora, por exemplo, o inglês ainda não explorámos tanto. Já compomos algumas canções em inglês, inclusive eu quando comecei compunha em inglês e já compus algumas canções com Karina em inglês.
E é algo que se calhar seria interessante para nós explorarmos, porque de facto o mercado é muito pequeno, e isso às vezes pode ser uma desvantagem, ficamos assim um bocadinho limitados e de facto nem sempre há espaço para todos. Em Portugal há vários artistas talentosos e se calhar nem todos às vezes têm o espaço para brilhar, não é? E mostrar o seu trabalho. É porque fisicamente não há mesmo espaço para os números de concertos que existem durante um verão, por exemplo, não dá para todos os artistas em Portugal. E nós percebemos isso, que há muitos artistas que estão também a fazer esse esforço de direcionar a sua carreira para um público estrangeiro. Por exemplo, nós admiramos muito um artista que é o Gui Ali, que só compõe em inglês, e ele é incrível e felizmente está a lançar-se muito bem, e eu sinceramente acho que o público dele não vai ser Portugal, porque é um estilo muito internacional e que vingava lá fora. Mas sim, acho que se isso acontecer é ótimo, mas primeiro gostávamos de conseguir Portugal, porque ainda nos falta... E o Brasil? E o Brasil inteiro. Ainda nos faltam aqui muitos passinhos em Portugal, ainda estamos a iniciar. Mas sim, acho que o Brasil, certamente que para o ano marcamos um concerto, porque queremos muito, muito, muito voltar. Muito. Na verdade, assim, eu vejo que é um processo até geral, né, generalizado, assim, em Portugal, porque mesmo não se tratando, assim, de música ou de artes em geral, a maior parte dos jovens se forma e vão para fora de Portugal, né, eles vão procurar emprego em outros lugares, né, em outros países, né. Então já é uma mentalidade que a pessoa já tem já desde cedo aí, né. Sim. Mas isso tem muito a ver com a Europa, por exemplo, com os salários que são melhores em alguns, muito melhores, aliás, em alguns países da Europa, e tem muito a ver com isso. E a Europa é tudo perto, como vocês sabem, quer dizer, em 3 horas de avião, se calhar estás ali na Inglaterra ou na Dinamarca, 4 horas, deve ser mais ou menos assim. Nós temos uma artista, por exemplo, em Portugal, que é Maro, que ela é maravilhosa, e eu acredito que 90% dos concertos dela sejam fora do país. E ela também compõe basicamente só em inglês. Também compõe em português, na verdade, mas maioritariamente em inglês. E ela, de facto, é Brasil, é Estados Unidos, é outros países da Europa, e Portugal não tanto. E há vários artistas que têm carreiras assim. Sim. E é interessante, né? Porque em alguns lugares... acho que na Europa tem uma coisa meio de 2 idiomas, né? As pessoas entendem que o inglês é meio que um idioma do mundo. Dúvida, então é capaz, o artista consegue cantando em inglês fazer sucesso no seu próprio país, mesmo a língua não sendo inglesa. Isso não acontece no Brasil. Teve um período na década de 70 que alguns artistas populares no Brasil, fingiam ser de fora, estrangeiros, para poder fazer sucesso. Tamanho era a influência de fora no Brasil. Então, vários cantores fingiam que eram estrangeiros. Então, eles se apresentavam, não abriam a boca, porque não sabiam falar inglês, mas cantavam inglês e tinham nomes em inglês. Não sabia. E aí teve essa inversão. Então, hoje em dia, é quase que assim, é impensável, inadmissível um cantor brasileiro cantar em inglês e fazer sucesso no Brasil. Ele só faz músicas em inglês quando ele começa a ter uma carreira lá fora. Aí sim. Então, eu acho que é engraçado como culturalmente o Brasil se tornou bastante assim, forte internamente o mercado, né? É isso, vocês consomem muita música vossa. Aqui em Portugal, nós até tivemos uma questão com as rádios pela percentagem das músicas portuguesas, porque agora já se passa mais música portuguesa, mas houve uma fase em que era só música de fora. E pronto, e muitos artistas não tinham espaço para expor o seu trabalho, e continua a ser uma luta, porque lá está, como nós ouvimos tanta coisa de fora, parece que às vezes o que é português também não é valorizado. Mas isso de facto acontece, eu sei que acontece noutros países da Europa também, que é passar muito de música britânica, dos Estados Unidos. Lá está, como vocês referiram agora, o inglês é uma segunda língua na Europa, quase toda a gente fala. Não tanto aqui na Espanha, por exemplo, mas de facto consome-se muito, eu acho que muito mais do que aí no Brasil. Sim. E teve um processo que aconteceu muito nos anos 90, início dos anos 2000 também, que é interessante. Muitas bandas brasileiras que cantavam em inglês, eles primeiro tinham que conseguir sucesso fora, se consolidar lá fora, e aí o mercado brasileiro trazia, como Angra, né? Aí vai do gênero, né? Sim, principalmente heavy metal, rock, de rock, assim, realmente. Angra, Sepultura, viveram muito isso, né?
Mas isso é só na música. Infelizmente, cinema, literatura Sim. ainda é o de fora que predomina aqui. O artista brasileiro tem que lutar muito ainda para ter um espaço. Nós vimos um filme brasileiro há uns 3 dias que amamos. Foi na Netflix. Eu agora não estou a recordar. Claro, o Bochecha e Claudinho, o não sei se documentário. já viram. Sim. E foi Lindo. lançado acho que o ano passado, né? Conta a Muito cinebiografia dos dois, né? Lindo. Muito lindo, não conhecemos a história deles. Muito lindo. Muito bom. Bom, Will, a gente já falou um monte de coisas sobre eles. Vamos falar sobre o Dança do Dia a Dia, né? Que é a música lançada mais recentemente. E já vou até puxar um gancho, porque vocês dizem que é uma música do primeiro álbum, né? Que é o Da Nossa Sala. E a gente costuma ter convidados aqui, cantores. Aliás, vocês disseram que estavam assistindo Dali a Paris. A gente provavelmente perguntou algo semelhante para ela sobre esse conceito ainda de álbum, de disco, de um trabalho fechado, né? Como que funciona isso para vocês? Como que vocês veem isso? Porque hoje a gente vê que é muito single, Sim. e que é difícil fechar uma ideia de álbum, né? Pegar as músicas e elas conversam, tem uma história, vamos dizer assim, né? Fechado dentro de um álbum. Vocês, pelo visto, têm um álbum que vocês vão trabalhar, mas como que vocês pretendem trabalhar isso? Vão lançar as músicas soltas e depois, olha, isso aqui faz um álbum. Como é que vai ser a estratégia de vocês? Então, a nossa ideia de conceito é muito engraçado, porque ela nasceu sozinha. Porque nós, durante essa fase da pandemia, quando fizemos muitas canções, foi aí que surgiu o álbum Da Nossa Sala. E nós decidimos dar esse nome porque é mesmo as canções que surgiram naquelas 4 paredes onde nós estávamos no nosso espaço e onde não tínhamos zero expectativas de lançá-las, sei lá, de promovê-las. Quando as canções foram criadas, eram mesmo só uma conversa entre nós, não era mesmo com outra intenção, porque o projeto ainda não existia. Sim. Ou seja, o conceito do álbum surgiu antes sequer do projeto existir. Portanto, essa ideia foi já quase que surgiu assim sozinha. Agora, em termos estratégicos, como nós ainda somos um projeto muito recente e neste momento somos independentes, temos que lançar single a single, que é para ir conquistando mais público, porque mesmo em termos financeiros não faz sentido lançar 10 canções quando as pessoas ainda não nos conhecem. E nós sabemos que este mercado está muito saturado, tem muita coisa e todos os dias há novidades, todos os dias há artistas com músicas novas. Então, pronto, o que nós percebemos é que realmente teríamos que sempre lançar single a single. Então, na verdade, o que vai acontecer é que nós vamos reunir as canções que lançámos até agora. Vamos lançar ainda outro tema, que vai ser o Loiça por Lavar, que é um tema muito engraçado sobre uma discussão, que vai concluir o nosso álbum, mas na verdade nós já estamos a pensar no próximo, porque estas canções, como tu falaste inicialmente, César, estas canções já têm algum tempo, não é? Para nós já é muito tempo, mas 3 anos, 4 anos, mas nós já queremos pensar no próximo lançar. Este vai ser só mesmo juntar as canções que fizemos, porque elas já nasceram com esse conceito, elas fazem parte desse conjunto, mas já estamos a produzir e a compor canções de outra fase, que já não fala só sobre as nossas histórias, fala sobre a nossa relação com o mundo, com o que está a acontecer. Então, pronto, é isso. Queria só acrescentar 2 coisas. Primeiro, à semelhança da vossa incrível convidada ali a Paris, ela mencionou que, sendo uma artista independente, obviamente que não é fácil investir na música. Nós sabemos que é um investimento grande, e para nós, lá está, de repente fazer um álbum não é assim tão fácil de fazer acontecer, sendo independentes também, e por isso também começámos desta forma de single a single, e provavelmente não vamos sair assim tão rapidamente para um segundo álbum, por exemplo, não é? Estamos, como a Karen disse, a fechar o capítulo, e a Loiça por Lavar vai fechar este capítulo do primeiro álbum, e é um capítulo muito bonito. Que foi produzido, Dança Dia a Dia, pelo Flávio e pelo Mar Aberto. Nós trabalhamos com eles à distância, desde que conhecemos o trabalho deles, tem sido maravilhoso. É assim também, nesta forma muito leve, à distância, e compomos as canções, produzimos, e é maravilhoso. É maravilhoso. Essa era a segunda coisa que eu queria mencionar, que era do Dança do Dia a Dia, que foi o tema principal que mencionaste agora. É uma canção que ficámos super felizes com o resultado final. Ela, como todas, começou com voz e violão, como vocês chamam,
e trabalhámos nela não só com o Flávio Ferrari, mas também com o Tiago, o tio dos Mar Aberto, e eles são sempre incríveis a dar-nos ideias. O Flávio é um músico extraordinário, ele grava todos os instrumentos e mais alguns, e realmente trouxe aqui uma sonoridade e uma musicalidade muito rica, assim, mais folk, pop folk à música, e nós ficámos muito felizes com o resultado e sentimos que as pessoas estão a gostar muito. Já entrou numa playlist, curiosamente brasileira, que faz parte do perfil da Talk Music, uma playlist que tem artistas que nós admiramos muito, como a Ana Vitória, Rubel, Tiago York, e é muito bom estar integrado em playlists de artistas desse género. Eu ia perguntar justamente sobre isso, né? Sobre a recepção da galera, né? A música, mas você já falou. É bem interessante. E tem essa coisa hoje em dia, né? De playlists que são feitas nas plataformas, Sim, né? É tudo. sim. Antigamente as pessoas iam falar assim, não, meu nome tá lá na Billboard, lá nas paradas da Billboard. É muito diferente. Tudo mudou assim de uma forma. Radical. E para quem acompanha de fora, para quem não é músico, como vocês são, a gente foram transformações que foram acontecendo e a gente nem se ligou, né? Mas eu acredito que para quem é músico deve ser uma loucura, né? Tipo, o que tá em voga, o que agora a galera tá curtindo, o que tá seguindo. É a playlist daqui, ou é aquela plataforma, ou é aquela coisa. Igual a gente mais ou menos fica com os livros aqui. Ao mesmo tempo. É verdade. Eu acho que essa parte é das menos interessantes. Claro que tudo tem coisas boas e coisas más, mas acho que é um pouco, volto a falar da Lia Paris, porque eu gostei muito da entrevista que vocês fizeram a ela e gostei muito também da forma como ela comunicou e da experiência dela. De facto está muito saturado, né? Há muita coisa, há muita oferta, há muita pessoa a fazer música, todo dia sai uma música nova, e quer dizer, às vezes também não há o espaço e o tempo para a pessoa respirar e desfrutar de uma música, e então pronto, tem que haver assim um equilíbrio saudável, né? Entre todas estas redes que nós temos. E a dança do dia-a-dia, curiosamente, fala disso. Fala de nós conseguimos encontrar esse tempo de pausa no meio da correria que a vida parece que nos obriga sempre a atingir o próximo objetivo, a próxima meta. Acabamos de fazer uma coisa, mas já estamos ali a olhar para a próxima, não conseguimos desfrutar do momento e celebrar o momento. E a dança do dia-a-dia surgiu numa fase em que nós foi antes de estarmos totalmente dedicados à música. Eu tinha o meu trabalho, eu tinha o trabalho dele, full times, então era só assim no fim do dia que conseguíamos pegar na guitarra e nós estávamos realmente cansados daquela rotina, porque nós não conseguíamos parar e só pensávamos, ainda não temos filhos, ainda somos tão jovens e já estamos assim, velhos, idosos, cansados. Então começámos mesmo a refletir aquilo que realmente era importante para nós e pensar que se calhar se a música nos fazia sentir tão felizes, tínhamos mesmo que tentar, porque íamos ficar para sempre com aquele e se tivéssemos tentado fazer isto full time, e se tivéssemos tentado a sério. E até lá, os primeiros 2 anos do projeto foram a meio gás, porque nós estávamos a trabalhar e a fazer outras coisas, e não estávamos totalmente dedicados como agora. E agora sentimos realmente que estamos inteiros e queremos lançar muita coisa. É isso aí, Will. Esse é o Behind the Lyrics do Dança do Dia. Mas tem uma coisa também, vamos continuar nessa coisa de plataforma, que assim, nem tudo são flores, né? A gente vê uma discussão sobre uma artificialidade dos números nas plataformas, né? Então, como acabou sendo uma forma de medir audiência, de medir impacto, alcance, também virou uma coisa muito de se investir, inclusive em promoção de música em plataforma, né? Que boa parte do que o artista até arrecada, ele reinveste para parecer que está fazendo mais sucesso e tal. E isso afeta muito, acho que, os artistas independentes iniciantes, porque eles ficam perdidos ali, porque eles não têm nem o mesmo alcance de artistas grandes, nem a mesma capacidade, talvez, de promoção nessas plataformas. Claro. Até que ponto vocês acham que esse tipo de coisa, que o artista ele tem milhões de plays no Spotify e meia dúzia de pessoas no show vão, porque é uma coisa artificial. Até que ponto vocês
acham que isso pode prejudicar artistas independentes? Porque, assim, eu olho para um artista que tem milhões de plays, o outro que tem poucos, eu acho que o outro que tem poucos não vale a pena eu escutar e perder. Ah, são irrelevantes porque os bons são esses aqui, quando na verdade não é real, assim. Isso sempre acaba prejudicando os menores, tanto em qualquer mercado, tanto o mercado musical quanto o literário, cinematográfico e tal. Como que vocês veem e vocês se sentem em relação a isso, assim? Porque tem algumas coisas, alguns casos que a gente fica ouvindo, né, que são bem descarados, assim, né? Eu acho que infelizmente isso é uma realidade e que de facto condiciona os ouvidos de quem vai conhecer os artistas. Quer dizer, infelizmente, se calhar há o estigma de este artista não tem tantos plays, não vou escutar, vou escutar este que tem 1 milhão de plays. Mas porquê, não é? Não, se pararmos para pensar, isso não faz muito sentido, não é? O que interessa é a qualidade da música, quer dizer, eu acho que é uma luta difícil e hoje, sem dúvida, é um tema muito importante a ser falado e essa parte de, entre aspas, comprar plays ou assim, plays artificiais, para mim é mesmo muito triste saber que essa realidade está cá. E pronto, sou um bocadinho contra isso, mas eu espero que as pessoas, né, parte de cada um, também querer conhecer os artistas, ir aos concertos de facto e apoiar, porque a música faz nos concertos, não é? Sempre foi assim. E não é apenas ouvir no digital. Os artistas precisam que as pessoas comprem um bilhete para ir aos concertos. É assim que vivem os artistas normalmente. E é esse o objetivo. Deveria ser assim, deveria. Essa interação com o público, né? Eu acho que isso está ficamos muito presos ao perdido. telefone. Isso está muito perdido. Mesmo o foco das distribuidoras acaba por ser só os números e perde-se o foco que realmente importa, que é o artista ser artista, Sim. poder apresentar-se em palco, poder cantar para quem o quer ouvir. Isso é que é o trabalho artístico. Sim. E eu acho que o que as distribuidoras passam aos artistas é que eles devem ser influencers, produzir conteúdos a toda a hora, dedicar mais tempo ao Instagram do que realmente à composição e à aprendizagem da música e a melhorar as suas técnicas. E acabamos por estar todos aqui num mundo que é um bocado parece que, é só um fingimento, é o parecer que somos grandes. E nós já tivemos essa... Assim que começámos o projeto, como começámos no meio já com as pessoas que estavam, pronto, em Portugal, que estavam realmente no lugar certo, nós pensámos, ok, isto agora vai ser fácil. Mas rapidamente essa ilusão desapareceu e percebemos que nós não queremos jogar esse jogo, queremos ser honestos, queremos fazer a música em que acreditamos, não queremos passar mensagens que não nos fazem sentido e que a nossa música tenha esse sentido de missão de transmitir o amor, transmitir a leveza, que as relações têm dificuldades, que é normal ter essas discussões e esses assuntos. As nossas canções são muito sobre a nossa verdade. Nós temos um tema que se chama Contas à Vida, que fala literalmente de não ter dinheiro para ir de férias. E então nós queremos desmistificar essas coisas, não queremos ser os artistas umas estrelas super inalcançáveis e que nós somos especiais. Não, nós somos como qualquer outro ser humano que gosta de fazer música, portanto não queremos entrar nesse jogo de ilusões e de egos e nós gostamos de mostrar o nosso passo a passo. Nós, por exemplo, quando temos uma conquista, por mais pequena que seja, nós fazemos questão de divulgá-la nas redes sociais e de dizer que ainda estamos aqui, mas faz parte, nós precisamos de passar essas escadinhas até chegar onde tivermos de chegar. Eu queria só acrescentar esta coisa que ela falou das redes sociais, do artista ter que ser influencer. É mesmo uma realidade muito, muito presente na vida de um artista. E nós tivemos uma conversa há pouco tempo com um grande amigo nosso, que é o Juliano Ribeiro, com quem temos um projeto muito recente e muito emocionante, que é a música da tua vida. Ele, na verdade, começou o projeto no Brasil, no Recife, com o nome A Música da Sua Vida, e nós trouxemos para Portugal com a ajuda dele. Tivemos uma conversa com ele sobre esta coisa de que temos que ter muito cuidado em não ser influencers e ser os músicos que somos, continuar a ser músicos, continuar a compor, a dedicar-nos no estúdio, e nós podemos documentar isso que fazemos, porque se a nossa vida é ser músico e criar, temos que documentar a criação da arte e não apenas ser influencer no sentido de
criar algo que nem sequer existe, ou seja, fazer conteúdo só por fazer, não é? Uhum. Temos que fazer conteúdo, no nosso caso, com a nossa arte, ponto. Idealmente não deve sair muito disso, porque senão torna-se, assim como os plays falsos, torna-se vazio, não é? Porque depois, no fundo, quem está a seguir o Instagram pelo conteúdo viral não vai comprar um bilhete. Sim. E nós próprios estamos a tentar melhorar essa relação entre essas duas coisas e tentar não ficar reféns do modo influencer e focar-nos na arte, que é o que interessa. Muito bem. Muito bem. Eu vou falando sobre esse assunto, eu vou pegar um outro aspecto, vou trazer um pouco para a literatura. Normalmente quando você publica um livro, você publica num determinado gênero, e logo em seguida, se você consegue leitores, quando você vai lançar o próximo, os leitores estão ávidos por ler algo do mesmo gênero. Você se Sim. mantenha no gênero. Então não é muito incomum o autor escrever um gênero diferente e perder o seu público leitor quase todo, e aí Pois. tem que correr atrás, enfim. Então, fazendo esse paralelo com a música de vocês, o que vocês pensam assim da carreira? Qual o plano que vocês têm? Porque a Karine já falou que vocês já estão trabalhando no próximo, porque é mais ou menos como um escritor mesmo. Quando ele lança o livro, esse livro já vem de muito tempo de processo, ele já está escrevendo outro. Como que vocês planejam essa carreira de vocês? Vocês pretendem manter no mesmo estilo, no mesmo gênero ali? Ou vocês mais pra frente já pensam em ousar, mudar um pouco, variar? Como que vocês têm pensado esse futuro da carreira de vocês? Olha, nós, como se calhar muita gente, não sei, nós já tivemos muitas ideias, já pensámos de uma forma, depois pensámos de outra. Neste momento nós temos várias músicas, muitas por lançar. Temos aqui uma ideia de lançar um EP, talvez final deste ano, ainda não está assim uma coisa 100% definida, mas temos essa ideia. Mas sinceramente o que nós não queremos cair é nessa coisa de estar a lançar uma música por mês, por exemplo, que há pessoas que fazem isso, lá está, porque hoje em dia os algoritmos pedem conteúdo, pedem constância e tudo mais, e nós não queremos muito cair no depender disso. Queremos ser livres para criar, que é o mais importante, e se pudermos lançar, por exemplo, este EP, lançar um single, 2 singles, 3 singles e depois lançar uma EP com mais 2, por exemplo, seria interessante. E depois, obviamente, se calhar para o próximo ano ou assim, lançar o nosso segundo álbum. Eu acho que queremos muito lançar um segundo álbum. E pronto, desde que não me prejudique as canções, acho que é o mais importante. Mas em relação ao estilo musical, eu acho que quando nós estamos a compor, nós não estamos a pensar se vai ser deste estilo, ou seja, não compomos com essa intenção de vamos soar mais parecido a isto. Nós compomos aquilo que nos sai. E a verdade é que nós temos canções com estilos diferentes. Nós já nas canções que já lançámos, temos umas que são assim bem mais portuguesas, temos uma que é O Dia de São Esperar com Fé, que é quase assim um fadinho, é muito diferente. Temos o Contas à Vida, que também puxa assim essa energia que se ouve muito em Portugal, e depois temos assim mais pop, por exemplo, nós adoramos MPB, então vamos muito para essas influências, e confesso que nunca foi assim muito delineado em relação aos estilos, porque também não nos queremos prender a isso, não queremos estar a dizer que somos só os cantores românticos, porque nós não temos só canções românticas, temos outras coisas e outros estilos. O Diogo, por exemplo, gosta de fazer rap, nós temos canções onde ele faz isso, ou seja, nós, apesar de sabermos que corremos esse risco de alguém ouvir a canção e dizer isto não tem nada a ver com o que vocês lançaram antes, não nos queremos prender a isso, porque nós temos mesmo essa panóplia de diversidade, temos mesmo muita coisa diferente, muitas referências diferentes na nossa música. No entanto, acho que há uma coisa que as une, que é a forma como as interpretamos. Eu acho que o facto de nós cantarmos sempre com harmonias e sempre com delicadeza, eu acho que isso acaba por trazer aqui um fio condutor, apesar de explorarmos aqui estilos diferentes. E dou, por exemplo, a Billie Eilish, ela também lança coisas completamente diferentes umas das outras, músicas assim bem mais pesadas, músicas muito mais assim lentas, mas ela canta sempre à maneira dela. Sim. Então acho que, não é agora não nos vamos comprar a Billie Eilish, não é isso, mas eu acho que é um bocadinho por aí, não ficar presos a um género musical, porque temos
coisas muito diferentes para mostrar. Até a música que vamos lançar com os Mar Aberto, a próxima canção, é muito diferente do que já lançámos até agora. Temos outras canções, lá está, que também vêm aqui mais ao lado do hip-hop, que são diferentes, e queremos mostrar esse lado também mais ousado, e acho que tem muito a ver com o que estamos a ouvir no momento. Acho que isso acaba por nos influenciar bastante. Portanto, se estivermos a ouvir um estilo um bocadinho mais diferente, se calhar o que vamos compor vai ser mais nessa onda. Mas é muito curioso falares disso, porque isso é mesmo real. Nós vimos o filme do Bob Dylan, e há uma parte do filme em que ele quer mostrar algo diferente e que o público odeia e que não quer ouvir o concerto, porque ele apresentou-se inicialmente só com a sua guitarra, e depois quando ele apresenta a banda e aquilo mais barulhento, as pessoas que são mais conservadoras e que querem ouvir aquele estilo, que só querem aquele estilo mais folk. E era o Bob Dylan, e aconteceu com o Bob Dylan, e as pessoas estavam a tirar coisas para o palco num festival nos anos 60 e estavam a odiar o Bob Dylan naquele momento, mas é muito engraçado porque ele não quer saber, ele continua a tocar, toca 2 ou 3 músicas nesse registro com a banda e depois no fim toca uma última música, que era a música que as pessoas pediram, que acho que é o Tambourine Man, só a voz e violão, e aí as pessoas já ficaram, és o maior. Mas isso causou muita aflição, confesso. Assim, então, mas ele que já era gigante e que já era amado pelo público, como é que aquele público que foi vê-lo estava a odiar aquilo que ele estava a mostrar, que era ótimo? Sim. Mas lá está. Eu acho que como ainda não chegámos a esse nível, ainda não estamos... ainda não chegámos ao nível do Prémio Nobel como é que é? Nobel da Literatura. O único letrista a receber isso. Bom, mas... Não seja por isso, o Bob Dylan disse que odiava o público dele também, que ele odiava hippies, então tá tudo certo. Ele disse. Não, quando ele trocou o violão pela guitarra, o pessoal odiou ele, e ele não voltou, nunca mais tocou violão na vida dele. Nisso, é assustador. Surreal. Então agora se nós quisermos lançar assim uma coisa, um hip-hop, já não podemos. Ele chegou a dizer que odiava os hippies, que queria colocar fogo nos hippies. Sério? Mas isso é muito então tá tudo certo para um artista. Isso é muito castrador para um artista saber que o público só quer aquilo, não é? Eu acho que também foi por isso que nós mostramos logo coisas diferentes, para quebrar logo essa ideia de que nós... Porque até nos estavam a aconselhar, na altura, lançar só canções no registro do Se Eu Soubesse, que era a balada romântica, e nós, não, a segunda canção já foi o fadinho, já foi a canção assim, porque não nos queríamos prender a isso. Bom, tem artista que odeia a própria música, né, que dirá odiar o público. Que eu diga Kelly Key, né? Que fala... e Los Hermanos e tudo. O artista é estranho, né? Mas... Bom, a gente já falou aqui, abordou o mercado estrangeiro, a Europa, o Brasil. Eu gostaria de saber de vocês como é o mercado português de música e de cultura, né? A gente vê essa invasão de artistas brasileiros também, que para quem é português, como público pode achar bom de ouvir, mas como artista português também, assim... É uma parte da reserva de mercado que ele está sendo ocupada por outros, por mais que sejamos todos assim... Não fala isso, que eles estão levando o Mar Aberto para tocar lá. Então... Mas é diferente, é uma parceria, né? Mas eu quero que vocês falem assim, como que é o mercado português para música da forma geral, música pop, música romântica, se tem uma abertura maior, se o pessoal é mais conservador, porque no Brasil a gente não tem muito contato com músicas não só de Portugal, mas do lado, de países do lado, da América Latina aqui. Imagina da Europa e de outros países que não são de língua inglesa. Então, fala como que é o mercado português para os artistas, os que estão começando, que é o caso de vocês, comparado com quem já está no mainstream e tal. Olha, eu acho que em Portugal, lá está, como somos um país pequeno, como falámos há pouco, não é fácil para um artista se destacar, porque há muito talento em Portugal, de muitos registros diferentes, e então é de facto um grande desafio o artista fazer-se visto, principalmente quando está a começar, quando é independente. Eu acho que essa é a grande dificuldade do mercado português. Acho que outra coisa que eu considero uma desvantagem é que, como estávamos a falar há bocado, nas rádios passar muita música estrangeira, eu acho que as pessoas muitas das vezes habituam-se a essa música de fora e às vezes
não valorizam tanto, ou mesmo não conhecem sequer os imensos artistas portugueses que existem. Nós, sendo músicos, em Portugal, obviamente que nos interessa conhecer uma panóplia de artistas e perceber o que é que está a acontecer, o que é que está a ser feito, e nós fazemos questão de investigar, de ir aos concertos, de comprar os álbuns de artistas portugueses. E, infelizmente, nem todos passam nessas grandes rádios, e penso que muito por causa disso também não chega tanto ao público. Então acho que essa é uma dificuldade. Entretanto, já me perdi no raciocínio, não sei. Sim, eu acho que o grande desafio para o artista é mesmo entrar nas grandes rádios, porque o meio em Portugal, por ser tão pequeno, para divulgar temos as televisões e a rádio tem um papel mesmo muito importante. Claro. Porque torna aquela música, fica na cabeça, mesmo que a pessoa ainda não saiba o nome, já sabe cantar a canção, e são os grandes promotores de vendas para concertos. E então acho que esse é o grande desafio do artista independente, que sendo independente não chega à grande rádio. Ou seja, tem que estar com as pessoas certas, entrar nos meios certos, e a partir daí o caminho está feito. Mas em relação ao mercado e em relação ao nosso estilo musical, nós queremos acreditar que temos um espaço, senão também não fazíamos música, Claro. Não é? Queremos acreditar que existe um espaço, embora tenhamos a noção de que o que está a ser mais ouvido é o desamor. Ou seja, o que está a ser mais cantado nas rádios e o que se ouve mais é mesmo canções sobre o fim de uma relação, sobre a tristeza, e nós estamos a tentar fazer essa força contrária, de trazer a alegria, e queremos acreditar genuinamente que as pessoas precisam disso, que precisam da canção feliz, Sim. que precisam da canção que passa uma mensagem positiva, porque não pode ser só música para cortar os pulsos e vamos acabar e a vida é uma da porcaria. sofrência, né? Exato. Então estamos a tentar, invadir com amor e estamos chegar lá. a tentar chegar ao público mais romântico, eu acredito que Sim. existe, obviamente, em Portugal também, e estamos a tentar chegar até ele. Românticos, por aí, apareçam. Mais uma vez, fica aí o recado pro Diogo, né? Se ela começar a fazer umas músicas meio de sofrência, Diogo, fica preocupado. Fica a analisar o que é que disse na quinta-feira. E eu vou dizer, é só uma estratégia de mercado. É uma estratégia. Mas é curioso, porque assim, vocês, ainda mais agora com essa aproximação do público brasileiro e tudo mais, talvez vocês sintam um pouco isso, que o brasileiro, assim, quando pensa em Portugal, pensa em fado, não pensa em nada muito diferente, né? Então eu acho que há até uma certa resistência inicial até descobrir, não é nada disso, é outra coisa e tal. Vocês têm sentido isso, assim, público, nossa, uma dupla portuguesa que canta essas músicas, pensei que era outra coisa diferente. Vocês têm tido esse tipo de feedback da galera, não? Sim, eu acho que temos tido um feedback positivo de público brasileiro que se calhar não conhece tanto o nosso mercado e os nossos artistas, e que fica bem impressionado ao ouvir-nos, ao ouvir outros artistas portugueses. Sim, acho que acontece bastante. Na minha cabeça, eu ainda tenho a música do Peste e Cida. Vocês conhecem o Peste e Cida? Sim. O chuta-cavalo? Sim. Eu parei aí, ó, pra você ter uma ideia. Mas há muita música boa portuguesa, muito. Sim. Também é pena o Brasil, não é? Sendo a mesma língua, não passar música portuguesa. Sim. Acho que há artistas maravilhosos em Portugal. O A2 está aí para mudar isso. Eu queria só acrescentar aqui por exemplo, tem muitos artistas de hip-hop. O hip-hop hoje em dia está muito forte também. Eu sei que no Brasil também é muito forte, rap, trap. Aqui em Portugal também está muito forte, tem muitos artistas grandes que fazem grandes concertos, e a música pop no geral também tem muitos artistas, R&B, talvez assim sejam os registros mais populares, talvez. Sim, muito bom. Bom, o Will tá resolvendo as questões lá da internet dele, daqui a pouco ele reaparece. Aqui, como eu disse, como vocês já perceberam, a galera que está assistindo, é um episódio gravado, mas aqui vai como se tivesse ao vivo. A gente toca mesmo, e já aproveito para vocês que estão aí, se inscreverem no canal, deixar o seu like, acionar a notificação, compartilhar com todo mundo, aquela coisa toda, que a gente repete, mas aí a gente vai ver, o Karine e Diogo, mais da metade da galera que assiste não se inscreve.
Quer dizer, o pessoal gosta de assistir, mas não gosta de se inscrever. Nós sabemos o que isso é, porque metade dos nossos seguidores não faz pré-save das nossas canções. Pois é. Muito. Bem, enfim. É aquilo que o Will volta e meia fala, né? Que às vezes a gente tá num projeto e as pessoas acompanham, mas não curtem, não se manifestam, não falam nada. Aí um dia você pensa assim, pô, isso não tá me levando pra lugar nenhum, vou desistir. Aí você para. Aí quando você para, vem a galera. Nossa, por que você parou? Eu gostava tanto, não sei. Eu falo, pô, mas se você gostava tanto, Tal e nem qual, oi você tal e nunca qual. deu. Nós já pensámos em desistir 1000 vezes e depois as pessoas ficam muito surpreendidas. Mas vocês estão a conseguir tantas coisas e a nossa Você ideia... não comprou bilhete. Exato, e nós a pensar, Pois é, mas tu ainda não compraste bilhete, porquê? pois é. As nossas E no mães Brasil? ainda não compraram bilhete. Hã? As nossas mães ainda não compraram bilhete. Ah, mas elas vão querer o VIP, não tem jeito. Elas vão querer entrar no camarim lá, pô, assistir dentro de cima do palco. Mas e assim, a gente que é da área da literatura, né, é pior ainda, porque as pessoas elas querem ganhar o livro. E eles acham que é um grande favor a gente dar o livro para eles lerem e comentarem sobre o livro. Né? Então, isso é anos de investimento, anos. Um livro deve ser tanto Investimento tanto de tempo, de dinheiro, de criatividade, noites de sono, nossa. Pois é, complicado. Bom, vamos falar de coisa boa? Vocês mencionaram aí a música da tua vida, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse projeto, né? Que é vocês fazem a música personalizada para as pessoas, né? Baseada na história, Exato. no gosto musical da pessoa. Fala um pouquinho. O Diogo já deu uma introdução de como que o projeto surgiu, mas fala como tem sido o projeto para vocês. Não, pera, eu primeiro acho que devíamos mencionar exatamente como ele surgiu em termos de como é que conhecemos o Juliano, porque é muito engraçado, vocês não vão acreditar. Então, o Juliano é de Recife. Nós já conhecíamos o trabalho dele porque há cerca de 2 anos nós pesquisámos na internet sobre essa ideia de canções personalizadas. Aqui em Portugal não existe artistas a fazer isso, pelo menos que eu conheça. No Brasil, como vocês sabem, há muito. É um negócio, há muita gente que o faz. E o Juliano foi dos primeiros a fazê-lo e nós descobrimos o trabalho dele e gostámos muito, começámos a segui-lo. Pronto, passou-se 6 meses a 1 ano, nós tocamos num hotel, como vos disse, somos residentes, e uma vez estávamos a tocar para um casal muito simpático, um casal brasileiro, nordestino, que nos falou que o genro tinha um projeto muito interessante de canções personalizadas e nós, que giro, nós já tínhamos pensado nisso e até às vezes pensamos em fazer o mesmo. Então, mas como é que se chama o Instagram dele para nós acompanharmos o trabalho? Era o Juliano Ribeiro, que nós já tínhamos descoberto. Mundo pequenininho, né? Como a gente muito falou. Pequeno. Como é que é possível? E esta ideia estava completamente parada. E como é que surgiu isto da ideia das canções personalizadas? Então, como nós já referimos, eu tinha um trabalho full-time, o Diogo tinha outro, e nós queríamos mesmo dedicar-nos à música, mas ainda não tínhamos assim as condições, a coragem para avançar com isso. E foi nessa fase que pensámos que se calhar as canções poderiam ser um bom negócio. E porquê? Porque nós já estávamos a fazer isso naturalmente. Eu escrevia canções para os amigos, eu escrevia canções. Eu conhecia a Dona Rosa da cafetaria, eu quero fazer uma canção para ela, eu já fazia isso naturalmente. E então pensei, isto realmente é giro. E um dia um casal convida-nos para almoçar, contam-nos a história toda deles e no fim dizem, fazem-nos uma canção. E nós, ok, isto realmente pode ser algo. E foi aí que pesquisámos, pronto, e que encontramos o perfil do Juliano, foi nessa fase. Mais tarde conhecemos o sogro do Juliano, que leva um cartão do nosso projeto, para o Brasil. E nós estávamos tão atarefados com os nossos trabalhos, nem sequer conseguimos parar para pensar, nem sequer mandámos uma mensagem ao Juliano. Foi ele que nos mandou uma mensagem, porque ele recebeu o cartão do sogro, começou a ouvir as nossas canções no Spotify e mandou-nos uma mensagem dizer que gostava muito do que nós tínhamos lançado. E marcámos... Agora deu-me um clique, aconteceu a mesma coisa com o Tiago dos Mar Aberto. Pois foi. Tal e qual. Portanto, o Brasil está a chamar-nos. E ele manda-nos a mensagem e nós marcámos assim uma reunião, uma conversa só para trocar umas ideias. E às tantas, nós lançámos assim só para o ar, a ver o que é que acontecia. E se nós representássemos a tua marca em Portugal? E ele só respondeu, já topei. Então foi assim que começou e para nós está a ser uma experiência muito boa. É um projeto mesmo muito recente, só iniciámos este ano, no início do ano. E acho que é uma ótima experiência de composição, ajuda-nos a trabalhar ainda mais
essa faceta da composição, de escutar as histórias, porque é preciso mesmo ter uma escuta ativa, perceber o que é que a pessoa quer contar. Uhum. E é um exercício muito bom para nós, ajuda-nos a melhorar enquanto compositores e artistas, e acaba por ser também aqui uma forma de nos ajudar a ter mais independência no trabalho musical, porque realmente só através de lançamentos de Spotify nós chegamos lá. E há outra coisa que tem sido muito, mas mesmo muito interessante, que é conhecer o Juliano, trabalhar com ele, ver como é que ele vê a arte, ver o músico que ele é incrível, trabalhar com ele nas produções, ele é o produtor, nós compomos a canção e ele faz a produção final. E tem sido muito bonito, tem sido uma troca muito bonita e nós consideramos que ele é o nosso mentor, é de facto, ele é que iniciou o projeto, ele é que já anda nisto há muitos anos e temos aprendido imenso com ele, portanto está a ser extraordinário. Mas isto tudo sem pôr o projeto 2 de parte. Nós queremos continuar a lançar o nosso trabalho autoral, a chegar onde conseguimos chegar e temos trabalhado muito para isso. Sim. Bom, não tá aí, né? Para quem tá assistindo, não tá aí na tela, mas tem o arroba também, a música da tua vida, lá no Instagram, né? Quem quiser Obrigada. conhecer mais lá, segue lá. Bom, a galera tá assistindo, já tinha que ter seguido o A2, né? Mas vai lá também, segue lá. Coloca o seu like. Isso aí. Vocês ainda não sabem, o Diogo tem uma versão brasileira, que é o Diego. Ah, é? Ah, é? Ele tem um alter ego que é o Diogo Diego. vira Diego. Ah, é? Ele era sempre o Diego. Vira o malandro do morro. Eu gosto muito de tentar imitar os vossos sotaques, é muito engraçado. É divertido. Bom, ele tem que buscar uma compensação, né, Will? Porque a Karine é Karine e Karine. Ela tem, porque em Portugal é um Karine que fala, né? Karine. Não tem piada nenhuma. Karine. No Brasil é Karine. Karine. É mais giro. E aí, lá na Suíça é Karine. E tem muito Diogo no Brasil também, né? Eu achava que tem não. Diogo mesmo? Tem. Diego, tem de tudo. Pois eu achava que era só Diego. Um dos maiores artistas do momento é o Diogo Nogueira, né? Ah, sim. Que é do samba e tal. Tem comediante, tem de tudo com o Diogo. É nome popular mesmo. É bem comum. E muitos que não são, a gente é a brasileira, né? Nomes estrangeiros e tal. Acontece muito isso e tal. E Karine tem de todos os jeitos que você imaginar, Karine. Tem começando com C, começando com K, com Y no meio ou com Y no final, com dois Com N's Y. e um Y. Nossa. Tudo que você. Todas as variáveis que você imaginar. Carineide. Deve ter. Tudo que você imaginar de variáveis tem no Brasil, Karine. Se te mostrar pra vocês as variações que tem de Jennifer, DJ, É verdade. Vocês, quando alguém diz o meu nome é este, vocês não sabem escrever o nome logo, porque pode ser escrito de muitas pessoas, a gente tem que ver como se pronuncia. Não, e aqui tem muitos nomes que são assim, por exemplo, o nome do cara é Rafael e o apelido dele é PH. Por quê? Porque o nome dele é Rafael com PH, não é um F. É um PH. Então, de tanto que o cara fala, meu nome é Rafael com PH, o apelido dele se torna PH. A coisa dos apelidos, né? Incrível. Vocês vão se acostumar, vocês vão vir muito no Brasil, hein? Vocês vão se acostumar com tudo isso. Olha, só tomem cuidado para você não ficarem mais de 2 meses no Brasil. Então, porque depois não volta. Quem fica 2 meses não volta. Porque se habitua, César Costa, a patifaria que é o Brasil, aí não quer voltar para a ordem, para a normalidade. Agora, vamos então falar de planos futuros, né? É sempre bom, interessante escutar de quem está começando na carreira, qual a visão que ele tem a longo prazo para vocês, como vocês enxergam a carreira de vocês daqui a uns 10 anos. 10 anos. Se tudo der certo. Também nunca nos tinham feito essa pergunta, também é muito interessante. Eu não sei o que é que tu imaginas daqui a 10 anos. O que nós queremos é chegar a mais pessoas. É que o projeto chegue a mais pessoas conheçam, se identifiquem, que se inspirem com as nossas canções, com as nossas mensagens.
Nós gostamos muito de fazer isto, de criar canções, de cantar ao vivo, de estar com o público. Gostamos muito desta partilha. Acho que a música é isso. E nós gostamos de verdade. Nós queremos continuar a fazer música, a chegar a mais pessoas, continuar a fazer o que nos faz feliz. E isso já seria incrível. Se continuarmos a fazer isto, acho que já é uma grande vitória, tendo já muito mais música lançada, muitos álbuns. Uma Casamento já vai ter acontecido, pelo amor de Deus. Turnê no Brasil. Filho. Filho também. E é por aí. Eu acho que nós não nos prendemos assim a objetivos específicos, assim a longo prazo, e eu acho que é pela experiência que temos tido da música ser realmente difícil. Isto não é fácil, nós já pensámos desistir muitas vezes, mas depois, como o César estava a comentar, há sempre algo que nos volta a puxar e, ok, não, o nosso caminho é por aqui. E realmente aquilo que nós sentimos quando estamos em palco a cantar para as pessoas e ver as reações, aí tudo faz sentido. E aí relembramos porque é que estamos a fazer isto. Sim. E como as nossas mensagens são mensagens de esperança, de falar de coisas felizes, de transmitir reflexões sobre a vida, eu acho que a música tem esse papel de nos fazer pensar. E então é isso, eu acho que nós não temos assim aqueles objetivos de este concerto, este festival. Se nós conseguíssemos ter uma tour por Portugal, cantar no Brasil, voltar a cantar no Brasil, já iríamos ser muito felizes. Vou confessar já agora, nós temos um sonho que é de ter uma caravana, autocaravana. Adorávamos. E andar por aí, por Portugal, pela Europa e dar concertos. Adorávamos. Portanto, isso é um sonho que espero em 10 anos ter concretizado. Muito bom. Muito bem. E aí, César, se eles tiverem filhos, já vamos pensar que nas combinações de nomes possíveis, ó. O menino é Cariogo. Vou ajudar vocês para criar. O menino é Diorini, ó. Diorini. Diorini. Horrível. Muito bom. Nós devíamos ter pedido a vossa ajuda para criar o nosso nome para o duo, porque nós demorámos quase um ano a encontrar um nome para o duo e foi o mais simples de todos. Diorini faz lembrar uma peça de sushi. Não, o bom é que assim, conforme, se realmente tiverem filhos, os filhos forem crescendo e tudo, e forem incorporando, já sabe que virá 3, A4, né? É só ir evoluindo o nome da... Aliás, o Diogo tinha um irmão que era músico, né? É verdade. Vocês sabem tudo, nossa. Como é que vocês sabem tudo? Ele já desistiu ou ele ainda tá tocando? Não, ele faz. Ele dá então você não pode desistir. Você não pode ficar por baixo. Ele dá concertos praticamente todos os dias. Ele vive na Madeira, que é uma ilha em Portugal. Que é uma ilha linda que vocês, se tiverem um dia a oportunidade de conhecer, vale muito a pena. Minha família quase toda assim se originou da Madeira. Que engraçado, é curioso. E ele também toca lá em vários hotéis e pronto, essa é a vida dele, é fazer música. E nunca pensaram em incorporar ele no grupo, não? Fazer um A3? É porque isto é um bocadinho de casal. Ele ia nos shows ele ia ficar segurando a vela. Aqui a gente tem essa gíria, né, de segurar a vela. Não sei se em Portugal vocês usam mas também. Era muito giro. Eu acho que era muito bonito eles fazerem uma canção juntos. Recentemente não surgiu. Nós já trabalhámos mais em conjunto há uns anos atrás. Na verdade, quando eu comecei na música foi muito por inspiração dele. Ele sendo um músico mais velho, mais experiente. Eu aprendi muitas coisas com ele, na guitarra, forma de cantar, artistas que ele ouvia, que eu passei a ouvir. Então ele passou imensa coisa para mim e ainda bem, influenciou muito de forma positiva e sem dúvida que foi provavelmente o principal responsável para eu fazer música. Viu só? Muito então, Karine, agradeça ao irmão dele por você verdade. ter conhecido na escola de música. Sim, e ele foi para a escola de música porque o irmão já tinha estudado nessa escola de música. Curiosamente. E depois também ajudou muito o facto dos meus pais serem grandes fãs de música, já que estamos a falar disso. Os dois com estilos diferentes. Por exemplo, a minha mãe sempre gostou muito de música brasileira, de Caetano, Maria Bethânia, Chico Buarque, por aí fora, Daniela Mercury. E o meu pai sempre música mais britânica e americana, Pink Floyd, Queen, Sting, por aí fora. Então sempre houve assim muito boa música lá em casa e acho que isso foi muito importante.
Excelente. Bom, estamos chegando já próximo ao encerramento, mas antes da gente encerrar, a gente vai chegar lá, calma. Antes da gente encerrar, fale mais uma vez sobre o concerto, 29 de maio no Porto, 6 de junho em Lisboa. Passem o serviço todo aí, onde que a galera compra. Eu sei que tem lá o link na bio de vocês, mas como que a galera compra o ingresso e tudo? Comprem, gente, comprem, vão lá assistir. É verdade. Falem novamente sobre... Quando tu estavas a falar de sonhos, esse foi um sonho que agora se está a tornar realidade. Nós, quando estivemos no Brasil, pensámos, era tão bom vocês virem a Portugal, estarmos todos juntos, fazermos uns concertos. E durante muito tempo falávamos disto, mas parecia assim que era uma coisa ainda distante. E de repente os MAR decidem vir e assim, ok, vamos fazer isto acontecer. E então, dia 29 de maio, vamos ter o concerto no Porto, vai ser num estúdio de música que é os Bunker Studios. Sim. E no dia 6 de junho, em Lisboa, na verdade é em Carcavelos, é uma cidade dentro de Lisboa. E se vocês forem ao nosso Instagram, a2.music, vai lá ter o link na nossa bio, que dá diretamente para a compra dos bilhetes, não só no Porto, mas também em Lisboa. É um link que dá para os dois, só tem que se inscrever lá. E venham, porque vai ser um concerto lindo. Vamos ter os Mar Aberto em estreia em Portugal. Os Mar Aberto são incríveis. Eles estão muito felizes por vir cá. Estão mesmo muito felizes. Vai ser um sonho tornado de realidade. E espero ver lá o César e o Will também. Opa! Vocês. Olha, dia 29 de maio, minha mãe estará em Portugal. Vamos ver se anima aí lá. Era ótimo, convida, por favor. E eu acho que também isto é um convite para quem não conhece a nossa música e que quer ver a união de Portugal e Brasil, de 4 amigos que gostam muito uns dos outros e gostam muito de trabalhar juntos. Eu acho que mesmo para quem não conhece, que é um concerto que vai valer a pena, porque vai ser, no fundo, vai ser o nosso reencontro. Então vai ser um reencontro em palco, vai ser muito bonito. Nós já temos com muitas saudades deles e eu acho que vai ser. Eu acho que vamos chorar um bocado. Eu acho que porque realmente a amizade que nós criamos foi mesmo muito genuína. E nós acabamos por lhes pedir muitos conselhos, porque eles já estão na música há muito tempo e nós, sempre que pensamos desistir, é para eles que ligamos e dizemos o que é que fazemos, o que é que vocês fizeram quando passaram por isto. Aliás, a nossa viagem ao Brasil o ano passado foi muito importante para nós não desistirmos, para continuarmos e criarmos formas criativas de continuar a gravar, de fazer música e até tornámos um bocadinho mais independentes desde que fomos lá, porque começámos a gravar em casa com o nosso microfone, agora gravamos aqui neste escritório. Foi o Flávio que nos ensinou como gravar. Pronto, isto para dizer, os brasileiros têm tido muita influência em nós, uma influência boa e estão-nos a empurrar para continuar a fazer música. Muito bem, excelente. Muito bem. Agora sim, Will, a gente chega naquela parte que a galera fica triste. É triste. A galera fica triste que a gente chega ao final, mas foi um papo muito, muito bacana, muito divertido, passou muito rápido. É verdade. O A2 tem uma história muito legal, muito bacana, então eu convido vocês mais uma vez que estão assistindo, sigam eles lá no Instagram, @a2.music, tá? Sigam lá também o projeto A Música da Tua Vida, também lá no Instagram, certo? Queria agradecer demais a presença da Karine. Obrigado a nós. Obrigada é um prazer estar aqui. A presença da Karine e da Karine, e a presença do Diogo aqui. E do Diego. Agradecer a galera que está aí assistindo. É muito legal o vosso trabalho. Viu? Sim. Obrigado. Bom, eu quero agradecer a galera que está assistindo aqui, né, a estreia. Né? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, acionar a notificação, aquela coisa toda que a gente fala toda hora. Da minha parte, eu vou me despedindo. Eu vou passar a palavra para o Santos se despedir. E, claro, a Karine e o Diogo encerram se despedindo da gente no episódio de hoje. Bom, eu também gostaria de agradecer bastante a Karine e o Diogo por ter estado conosco hoje. Foi bem legal, passou super rápido, a gente nem viu assim, o tempo passar. A todo mundo que assistiu, a todo mundo que ainda vai assistir, que vai ouvir, vai ficar aqui depois em todas as plataformas, bem legal. Falar para vocês, toda terça e toda quinta tem episódio inédito para vocês às 8 aqui no nosso canal. Depois vai ser atualizado Spotify também. Siga a gente nas redes sociais. E as palavras finais do episódio de hoje, deixo com os nossos convidados, Karine e Diogo, A2.
Muito obrigado, César e Will, pelo convite. Como eu disse, o vosso trabalho é incrível, e quero conhecer cada vez melhor, porque conheci agora, muito recentemente. Vamos lá agora ouvir tudo. Vamos acompanhar, vamos deixar. Aliás, nós já subscrevemos. Muito obrigado por esta oportunidade. Eu já percebi que vocês entrevistam artistas maravilhosos, quer seja na música ou na literatura. Obrigado por apoiarem as artes e os artistas e divulgarem o trabalho deles, isso é muito importante. E é isso. Queres dizer alguma coisa? Eu acho que já disseste tudo. É isso. Muito obrigado. Adorámos a conversa. Acho que fluiu super bem. Eu esqueci-me até que isto era uma entrevista. Vá. Nós estávamos aqui super descontraídos. E eu acho que o povo brasileiro tem esse carisma de deixar qualquer pessoa à vontade. E isso é maravilhoso. Obrigada. É isso aí. Valeu! A gente que agradece. Então, até a próxima. Um grande abraço para todo mundo. Valeu, gente. Tchau, tchau. É isso aí. Obrigada. Tchau, tchau.